nosso amor. Campina Grande, sexta-feira, 17 de julho. Hoje comemora-se o Dia da Proteção às Florestas. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, esperamos que as nossas autoridades protejam as nossas florestas. Dentro de instantes, você terá a oportunidade de ouvir mais uma reflexão ministrada por este que vos fala, e o pastor Robson, também no bloco Curiosidades Bíblicas, falando sobre a Igreja do Apocalipse. Uma série de mensagens sobre as igrejas apocalípticas. E sem mais delongas, eu quero deixá-los com o pastor Robson. Curiosidades Bíblicas. Olá, queridos. Nós estamos em Pérgamo, a terceira cidade citada no texto de Apocalipse. Você é muito bem-vindo a fazer essa jornada conosco. Na parte superior da cidade de Pérgamo, a parte superior é chamada de Acrópolis, uma palavra grega que significa a cidade acima. Você encontra na entrada da cidade essa placa com inscrição em grego, e aqui você pode ter uma ideia do tipo de idolatria realizada nesse lugar. Você vê aqui o nome de César, você vê aqui o nome de Nero, entre eles você vê o nome Deus, aqui embaixo o nome Senhor. São títulos utilizados para se referir a Deus, o nosso Deus da Bíblia, ao mesmo Jesus Cristo que manda João escrever a carta à igreja que estava nessa cidade. Então perceba como os imperadores romanos eram divinizados e como a população aceitava essa divinização como sendo algo normal e natural. Nero César, Deus, o Senhor, o Deus dos céus, o Deus da água, é isso que está escrito aqui nessa placa na entrada da Acrópolis. Veja que absurdo e perceba como a população cristã, como os nossos irmãos da cidade de Pérgamo estavam sendo influenciados pela cultura e pelas práticas religiosas desse lugar. Quando Jesus manda João escrever a carta à igreja de Pérgamo, existe algo muito específico na introdução dessa carta. Jesus já se identifica como aquele que tem uma espada de dois gumes. Essa é uma referência à espada romana, conhecida como gládio, daí que vem a palavra gladiador. Exatamente porque o exército romano se tornou tão poderoso e eficiente devido ao uso dessa espada, pelo fato dela ter os dois gumes afiados. Então ela poderia cortar quando o soldado fazia esse movimento ou quando fazia o movimento contrário. O poderio romano era simbolizado por essa espada, pelo gládio. É assim que Jesus Cristo se identifica. Jesus se apresenta para a igreja de Pérgamo como sendo aquele que tem a verdadeira espada de dois gumes, aquele que tem o verdadeiro poder e autoridade sobre os céus, sobre a terra, sobre as falsas divindades adoradas nesse lugar. Aqui era o centro político e religioso que representava o Império Romano na Ásia Menor. Atrás de mim, você pode ver o Templo de Adriano, uma das divindades adoradas nesse lugar. Aqui você encontra adoração a Diana, a Afrodite, a Zeus, a diversos deuses que faziam parte da cultura grega e que foram absorvidos pela cultura romana. E, infelizmente, a igreja, o povo de Deus nessa cidade, estava sendo influenciada pela cultura, pelas práticas do Império Romano. O Império Romano que se achava poderoso, mas na verdade o grande poder vem de Deus, de Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus encarnada entre nós. Sobre ele repousa todo poder e majestade. Ele é aquele que tem a verdadeira espada de dois gumes.
por duas vezes, Jesus Cristo faz uma observação muito severa aos nossos irmãos aqui da igreja em Pérgamo, alertando que o lugar onde eles habitam estava o trono de Satanás. O que seria esse trono de Satanás? Seria o altar de Zeus, que arqueólogos alemães descobriram no século XIX, desmontaram e levaram para Berlim e está montado até hoje dentro do Museu de Pérgamo, em Berlim? Ou será que Jesus estava se referindo ao paganismo aqui da cidade? Ao templo de Zeus, ao templo de Diana, Afrodite, ao templo de Adriano? O fato é que a cidade estava envolta em paganismo, em adoração, em sacrifício aos ídolos, em prostituição, e tudo isso estava contaminando os nossos irmãos daquela cidade. Como a igreja estava sendo contaminada pelas práticas da cultura. Essa é a grande observação. O mundo jaz no maligno. Satanás é o príncipe deste século. E se nós, crentes em Jesus Cristo, não abrirmos os nossos olhos, assim como foi com os irmãos da igreja de Pérgamo, será conosco. Se nós não tomarmos cuidado, se nós não prestarmos atenção, seremos envoltos pela cultura que nos cerca e estaremos cometendo um outro pecado, o pecado de divinizar a cultura, de tratar a cultura como se fosse algo inofensivo, de tratar a cultura como se fosse algo simples, algo comum, como se o simples fato de usarmos a expressão cultura fosse um atestado de liberdade para uso e usufruto. Jesus faz uma advertência séria com relação à doutrina de Balaão. Isso não é uma referência à pessoa de Balaão, mas é uma ilustração que se refere àquilo que Balaão fez. Balaão, profeta do Antigo Testamento, que estava aceitando suborno, que estava se corrompendo para prejudicar o povo de Deus. Em troca de benefícios pessoais, Balaão estava vendendo sua fé e suas convicções. Era isso que algumas pessoas dentro da igreja de Pérgamo estavam fazendo. Elas estavam se corrompendo em troca de benefícios pessoais. Alguns irmãos da igreja de Pérgamo estavam cometendo o mesmo pecado. Eles estavam se corrompendo por aquilo que a sociedade oferece. Talvez alguns irmãos, em troca de benefícios pessoais, em troca de algum tipo de favorecimento, em troca de dinheiro, em troca de algo que era de seus interesses, alguns irmãos estavam vendendo a fé. E isso estava corrompendo a igreja de Pérgamo. E Jesus, então, faz uma séria advertência contra esses que se dizem irmãos e estão no meio do povo de Deus, na igreja de Pérgamo. Não venda a sua fé. Não se corrompa, não troque aquilo que é mais precioso, a fé em Jesus Cristo, por algum tipo de benefício pessoal. Dessa forma, o Senhor Jesus Cristo condena a prática de alguns irmãos dentro da igreja de Pérgamo que haviam abraçado a doutrina de Balaão. Uma doutrina que ensinava que não havia nenhum problema se misturar com a cultura. Não havia nenhum problema se envolver com festas que não tinham uma origem bíblica, participar de aspectos culturais corrompidos. Ainda, a doutrina de Balaão defendia e ensinava e praticava a prostituição. Prostituição física, através da porneia, atos de pornografia, como também a prostituição espiritual. Como nós já dissemos, é a venda dos valores éticos, morais, dos princípios de fé estabelecidos pela palavra de Deus. Após reprovar a prática da doutrina de Balaão, Jesus Cristo continua agora falando sobre os nicolaítas, palavra que vem de um termo grego nikolaos, que significa conquistar o povo.
Eram pessoas que estavam dentro da igreja conquistando o coração dos irmãos, para tentar convencer os irmãos a praticar certos costumes, a adotar certos hábitos. Os nicolaítas, de acordo com Irineu de Lyon, um dos pais da igreja que viveu no século IV e que escreveu o famoso livro Contra as Heresias. Irineu explica que Nicolau era um dos diáconos citados em Atos capítulo 6, que de repente começou a enfrentar problemas no seu relacionamento, no seu casamento, e corrompeu a sua mente, sua forma de pensar, de falar e de agir, e começou a influenciar os irmãos da igreja a praticar coisas que não são lícitas, coisas que desagradam profundamente a Jesus Cristo. Infelizmente, essa prática cresceu, se espalhou, atravessou gerações. E agora nós estamos em Apocalipse, na cidade de Pérgamo, escutando as mesmas repreensões, dessa vez feitas por Jesus Cristo. Cuidado, irmão, porque tem pessoas no meio do povo de Deus tentando te convencer de que certas práticas não tem nenhum problema, tentando colocar você dentro de um estilo de vida que não agrada a Jesus Cristo. Esses são os nicolaítas, aqueles que seguem a doutrina de Balaão. Jesus Cristo faz um convite ao arrependimento. Arrepender-se não é apenas sentir tristeza, não é apenas sentir um amargor na alma, mas é mudar de atitude. Arrepender-se significa mudar de direção, ter um comportamento diferente. Claro, é evidente que a tristeza acompanha isso, mas o verdadeiro arrependimento não fica restrito apenas à tristeza. Por isso ele diz, finalizando Pérgamo, que aquele que se arrepender, o Senhor dará do maná escondido no céu. O que é esse maná? É uma menção àquele alimento santo, sagrado, vindo do céu, que o Senhor enviou para o seu povo enquanto peregrinava pelo deserto. O Senhor é o nosso alimento, Ele é o nosso suprimento. Você que é crente, você que se diz cristão, você não tem a menor necessidade de se envolver com as coisas do mundo para sentir a sua alma saciada. Jesus Cristo é aquele que sacia a sua sede, é aquele que mata a sua fome. Ele é o maná vivo, o pão vivo que desceu do céu. E por fim, ele diz que dar-lhe-ei uma pedrinha branca, semelhante a essa daqui. O que é uma pedrinha branca? Existem muitas explicações para o que seria essa pedrinha branca. A mais comum, a mais conhecida de todas, diz respeito ao julgamento. Aqueles que iam para o tribunal e eram condenados recebiam uma pedra preta, era a condenação. E aqueles que eram absolvidos recebiam uma pedrinha branca. Mas existem ainda outras explicações que dizem respeito à cultura aqui de Pérgamo, que eu quero compartilhar com você, porque essas outras explicações também são muito interessantes. A pedrinha branca pode ser também uma referência a 3 outras coisas. Na cultura grega e romana, os atletas que venciam as competições eram galardoados com pedrinhas brancas com seus nomes escritos, para testificar que eles são vencedores. E é exatamente assim que os filhos de Deus são identificados nas cartas de João e no Apocalipse, que também foi escrito por João. Uma segunda referência pode ser aos convidados para uma festa. No mundo grego e romano antigo, aqueles que eram convidados para os grandes banquetes, para ocasiões especiais, recebiam esses convites em pedrinhas brancas com os seus nomes escritos nelas. Isso também pode ser uma referência ao convite que Jesus Cristo faz ao seu povo para participar da ceia, do banquete celestial de comunhão com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Por fim, no peitoral do sacerdote no Antigo Testamento, haviam 12 pedras incrustadas. E no meio delas, a 6ª pedra era uma pedrinha que fazia menção à tribo de Zebulon.
Essa pedra era completamente branca. E é curioso, porque a profecia do Antigo Testamento nos fala exatamente sobre isso. A profecia bíblica nos fala em Isaías capítulo 9, sobre a chegada do Messias e como o Messias alcançaria os gentios. Nós estamos aqui numa terra gentílica, um povo que foi alcançado pela palavra de Deus por meio da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa profecia em Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao 7, diz assim: no passado, ele humilhou a terra de Zebulon. Zebulon, que é a sexta pedra que aparece no peitoral do sacerdote, a pedrinha branca. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas no futuro ele honrará a Galileia das nações, que vai desde o mar além do Jordão. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Veja que profecia maravilhosa, que promessa impressionante do Senhor Jesus para o seu povo, feita para a igreja neste lugar. Dar-lhe-ei uma pedrinha branca e nela escrita o seu nome. Uma informação muito importante que talvez você não saiba é que o famoso material utilizado para a escrita no mundo antigo, conhecido como pergaminho, foi criado aqui, em Pérgamo. Por isso esse nome. Daí é que vem essa expressão pergaminho. Material utilizado em couro para a escrita, tanto é que aqui, na cidade de Pérgamo, estava a segunda maior biblioteca do mundo antigo, perdendo apenas para a Biblioteca de Alexandria, no Egito. Curioso, né? Nós estamos finalizando agora essa primeira parte do vídeo aqui em Pérgamo, na parte superior da cidade, que é chamada Acrópolis. Eu quero te convidar então para continuar essa jornada conosco na segunda parte do vídeo. Nós vamos descer a montanha para poder conhecer agora a clínica de Asclépio, ou Esculápio, que é considerado o pai da medicina. Vem conosco, continua nessa jornada para assistir a segunda parte do vídeo, agora lá embaixo, na clínica de Asclépio. Vamos lá. Salmo 90. Leamos: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra, o mundo, e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do nosso rosto, os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80 anos. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã
com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e os teus filhos e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Senhor amado, nós queremos nesse momento pedir humildemente que o Senhor, através de todo este salmo, possa falar ao nosso coração sobre aquilo que vamos transmitir, sobre aquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, para compartilharmos com todos os irmãos e familiares dos idosos que aqui se encontram, participando deste culto. Pedimos-te que tu nos abençoe agora e fala o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse salmo, cujo autor é Moisés, ele tinha 120 anos quando compôs esse salmo, e 40 anos Moisés passou lá no Egito, aprendendo toda a ciência, educado. Poderíamos pensar hoje, se fossem nossos dias, nas maiores universidades, as melhores universidades da época estavam no Egito, e Moisés recebeu todo o embasamento, toda a cultura, toda a formação de um grande líder que foi. Mas eram conhecimentos, o que ele havia colhido durante seus primeiros 40 anos, de conhecimentos científicos, conhecimentos da vida, daquilo que realmente todos nós, um dia, quando passamos a entender a importância do estudo, passamos então a explorar aquilo que nós vamos adquirindo através da formação, né? Desde o jardim da infância, o primário, né? O ginásio, antigo ginásio científico, quem faz faculdade termina fazendo doutorado, mestre e assim por diante. Então esse conhecimento que Moisés adquiriu, ele ajudou bastante ele como líder lidar com toda aquela geração do Egito. Mas depois que Moisés passou por uma experiência de ter tirado a vida de um egípcio e se sentir perseguido, porque ele foi identificado como sendo hebreu, então ele fugiu. E então, depois, ele subiu lá no Monte Sinai, Deus falou com ele, e Deus o orientou para que ele conduzisse o povo até a terra prometida. E aí foram 40 anos de ensinamentos, de aulas, lá no deserto. Passou 40 anos lá no Egito, nas melhores e maiores universidades. Agora, aquilo não foi suficiente para que ele aprendesse lições com o próprio Deus que o chamou, que o vocacionou, que o separou para que ele pudesse liderar o povo até a terra prometida. Então, assim o Senhor fez. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus, foi uma bênção nas mãos de Deus em abençoar o povo. Porém, houve um fato interessante que eu chamo a atenção dos irmãos. Quando Moisés, diante daquelas adversidades, crises e dificuldades pelas quais o povo passou, houve momentos que o povo teve fome, Deus mandou maná do deserto, mas teve um momento também que o povo estava com sede, e Deus orientou a Moisés para que ele ferisse a rocha, e ele feriu a rocha, e da rocha jorrou água, e aí aquilo foi um milagre. E Moisés estava aprendendo a se relacionar com Deus e passar essas aulas, esses ensinamentos para o povo no deserto. Mas houve um segundo momento em que o povo estava com sede, e Moisés ouviu o Senhor dizer: olha, falai a rocha. Mas o povo estava dando tanto trabalho a Moisés, tanto trabalho mesmo, que ele num dado momento, em vez de falar a rocha para que ela jorrasse água, ele feriu a rocha uma segunda vez. E aquela rocha simbolizava Jesus,
A rocha, simbolicamente falando, em toda a Bíblia, representa Jesus. Então, ele feriu a rocha uma segunda vez. É como se ele tivesse, Jesus tivesse sido crucificado duas vezes. E por isso o Senhor disse que ele apenas veria com os seus olhos a terra prometida e não entraria na terra prometida. Isso aconteceu lá no Monte Pisga. Nós subimos nesse monte. Esse monte fica na Jordânia. De lá a gente tem uma visão panorâmica da terra de Jericó, a cidade de Jericó e todo o deserto da Judéia até chegar em Jerusalém. E o Senhor disse para Moisés: olha, porque você não me obedeceu, você não acatou minha palavra, que era para falar a rocha a segunda vez, e você feriu, somente com os teus olhos verás, contemplarás, mas teus pés não entrarão na terra. Eu quero partir nessa noite desse momento para trazer uma palavra de reflexão para todos que estão aqui, não só para os idosos, mas também para os familiares que acompanham os seus idosos. Então nós vamos falar sobre vivendo e aprendendo lições da vida. O que a gente pode aprender com Moisés? Que lição a gente pode aprender? Que quando a gente faz as coisas erradas, tem um preço. Seja você jovem, seja você adolescente, seja você adulto, seja você da terceira idade, todas as coisas que a gente faz de errado, ela tem um preço. Então o tema que nós vamos estar trazendo aqui para vocês é vivendo e aprendendo lições da vida, que é a pastoral inclusive de amanhã de manhã. E aquilo que eu vou falar aqui, meus irmãos, todos nós, você que está sentadinho aí, você que está sentada, há de convir que desde que nós nascemos, ainda quando crianças, aprendendo as primeiras palavras, aprendendo as primeiras lições que os nossos pais passaram para a gente foi guardando, lembrando, até uma certa idade, mas depois a gente vai esquecendo. Porém, eu quero dizer para vocês que nesse salmo, eu vou me deter no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos dizer comigo? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Gente, alguém já disse que a vida é uma escola, e a gente passa a vida inteira e toda a vida e a vida toda somente aprendendo lições. Lições que na maioria das vezes elas são teorias, mas que em muita parte da nossa vida é prática, não é teoria, é prática. E é aí onde que nós muitas vezes apanhamos. Há um outro ditado que alguém já disse, que a gente morre aprendendo. A gente morre aprendendo. E a vida é uma verdadeira escola. A vida é uma escola por quê? Porque todos os dias você tem uma lição para você aprender, para você assimilar. Só que quando o salmista ele fala aqui, se alguém chegar a 70 anos ou ultrapassar isso, o melhor dos seus dias é canseiro e enfado, e é realmente isso, eu já posso começar a sentir isso na pele. Estou com 74 anos de idade, já estou sentindo isso na pele. Então, quando nós passamos a viver uma vida longeva, a gente olha pelo retrovisor da vida e a gente vai fazer uma triagem, podemos assim dizer. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu acertei? O que eu aprendi? Qual foi a lição que eu posso dizer que a minha vida aprendeu a viver melhor? Então, quando nós procuramos viver bem com Deus, e foi nesse tempo que Moisés, conforme ele descreveu aqui nesse salmo, 70, 80 anos, o melhor dos seus dias é canseiro e enfado. Inclusive Jó também fala sobre isso no salmo, Jó capítulo 14. Ele diz: visto que os seus dias estão contados contigo, está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Todos nós temos limites. A criança tem os seus limites, o adolescente tem os seus limites, o jovem tem os seus limites, o adulto tem os seus limites, a pessoa da terceira idade também tem seus limites. E quando nós ultrapassamos, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja ancião, quando nós ultrapassamos esses limites, como Moisés ultrapassou o que não podia ter feito, vamos pagar um preço muito caro.
vem a cobrança. A saúde é uma das que mais afeta o idoso, porque muitas vezes nós estamos pagando o preço da nossa desobediência, das extravagâncias que nós fizemos. Então, neste salmo, Moisés, ele mostra que nós mesmos vamos aprender com o tempo. Agradeço a todos que estiveram conosco. Esperamos que na próxima segunda-feira nos reencontremos para a realização de mais um programa A Opção para a Vida. Até a próxima semana, se Deus quiser.